Neste vídeo, vamos comentar questões referentes aos tópicos de direito constitucional, cobrados na grande maioria dos editais do CESP e SEBRASP. Lembrando que esse conteúdo serve tanto para nível médio quanto superior. Vamos nessa! Questão número 1. Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. São fundamentos da República Federativa do Brasil, entre outros, a soberania, os valores econômicos do trabalho e da livre iniciativa e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, estabelece os fundamentos da República Federativa do Brasil. Inciso 1. A soberania. Inciso 2. A cidadania. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5. O pluralismo político. Comparando a afirmação com o texto constitucional, a soberania é, de fato, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º, inciso 1º da Constituição de 88. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são um fundamento, conforme o artigo 1º, inciso 4º da Constituição de 88. A afirmação utiliza a expressão valores econômicos, o que difere da redação constitucional. O repúdio ao terrorismo e ao racismo não é um fundamento da República Federativa do Brasil listado no artigo 1º. Este é um princípio que rege as relações internacionais do Brasil, conforme o artigo 4º, inciso 8º da Constituição de 88. Portanto, a afirmação apresentada no item não corresponde integralmente ao que dispõe a Constituição Federal sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão número 2. A respeito dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 e da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir. A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos o pluralismo político, e rege-se nas suas relações internacionais, pelos princípios da independência nacional e da igualdade entre os Estados. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos o pluralismo político, conforme previsto no artigo 1º, inciso 5, da Constituição Federal de 1988. Além disso, no artigo 4º, a Constituição estabelece os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, entre eles, independência nacional, inciso 1º, igualdade entre os Estados, inciso 5º. Esses princípios orientam a política externa brasileira, reforçando o compromisso com a soberania e a cooperação entre as nações. Questão número 3. Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 e a doutrina e jurisprudência correlatas, julgue o item a seguir. Quanto à sua classificação, a Constituição Federal pode ser considerada materialmente constitucional e codificada. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Constituição Federal de 1988 é codificada, sim, pois é um único documento escrito e sistematizado. No entanto, a classificação como materialmente constitucional é inadequada no contexto do item. Isso porque a Constituição de 88 é, na verdade, formalmente constitucional, já que adquiriu esse status por meio de um procedimento específico e solene, a Assembleia Nacional Constituinte. A materialidade constitucional diz respeito a normas que tratam de temas próprios de uma Constituição, independentemente de estarem ou não no seu texto. Enquanto isso, a formalidade constitucional se refere ao modo como uma norma é incorporada ao corpo constitucional, independentemente do seu conteúdo. Questão número 4. Julgue o item a seguir relativo à aplicabilidade das normas constitucionais, às classificações da Constituição Federal de 1988 e aos direitos e garantias fundamentais. No que concerne à classificação das constituições, é correto afirmar que o Brasil adotou,
no ano de 1988, um modelo de constituição eclética, baseada em uma única ideologia política. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Constituição Federal de 1988 é eclética, sim, pois combina elementos de diversas correntes ideológicas e incorpora princípios de diferentes tradições jurídicas e políticas. No entanto, afirmar que ela se baseia em uma única ideologia política não está correto. Na verdade, a Constituição de 88 reflete uma pluralidade de ideias, incorporando aspectos do liberalismo, do socialismo democrático e do estado de bem-estar social, garantindo direitos fundamentais, proteção social e liberdade econômica. Isso demonstra seu caráter abrangente e inclusivo, buscando equilibrar interesses diversos na construção de um Estado democrático de direito. Questão número 5. Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. A previsão constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei, é exemplo típico de norma constitucional de eficácia plena. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A norma prevista no artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal de 1988, que garante a liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que respeitadas as qualificações profissionais estabelecidas em lei, não é de eficácia plena, mas sim de eficácia contida. As normas de eficácia plena são aquelas que produzem efeitos imediatos, e não dependem de regulamentação posterior para serem aplicadas. Já as normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata, mas podem ter seu alcance restringido por legislação infraconstitucional. Nesse caso, a Constituição de 88 assegura a liberdade profissional, porém condiciona seu exercício às regras estabelecidas por lei, permitindo que o legislador limite essa liberdade por meio de requisitos e regulamentações. Questão número 6. Acerca da Constituição, do poder constituinte, dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na jurisprudência do STF e na doutrina majoritária. São princípios fundamentais expressamente previstos na Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Os 3 elementos mencionados no item estão previstos na Constituição Federal de 1988, embora em seções distintas, e são considerados princípios fundamentais em sentido amplo. A dignidade da pessoa humana está expressamente prevista como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º, inciso 3º. Os fundamentos são os pilares sobre os quais se assenta o Estado brasileiro. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, conforme o artigo 4º, inciso 9º. Esses princípios orientam a atuação do Brasil no cenário internacional. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 3º, inciso 1º. Os objetivos fundamentais indicam as metas que o Estado brasileiro deve buscar alcançar. Portanto, embora estejam localizados em diferentes artigos dentro do título 1 dos princípios fundamentais, todos os 3 elementos citados são considerados princípios fundamentais da ordem constitucional brasileira, seja como fundamento, princípio das relações internacionais ou objetivo fundamental. Questão número 7. Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Agenda 2030 da ONU, julgue o item a seguir. São características dos direitos fundamentais, a historicidade, a imprescritibilidade e a relatividade. Certo ou errado?
Gabarito. Certo. Justificativa. Os direitos fundamentais possuem diversas características essenciais, e 3 delas são: historicidade. Os direitos fundamentais evoluem ao longo do tempo, acompanhando as transformações sociais, políticas e econômicas. Eles não são estáticos, mas sim fruto das lutas e reivindicações de diferentes gerações. Imprescritibilidade. Esses direitos não se extinguem pelo não uso ou pelo decurso do tempo. Ou seja, uma pessoa nunca perde o direito fundamental por não exercê-lo durante um determinado período. Relatividade. Nenhum direito fundamental é absoluto. Todos estão sujeitos a limitações e devem ser interpretados de forma equilibrada, considerando o contexto e eventuais conflitos entre direitos. Por exemplo, a liberdade de expressão deve respeitar outros direitos, como a honra e a privacidade. Questão número 8. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 e no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Havendo colisão entre direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais coletivos, prevalecem os primeiros, dado o caráter absoluto dos direitos e garantias individuais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Os direitos fundamentais não são absolutos, e a solução para conflitos entre direitos individuais e coletivos depende de um processo de ponderação e análise do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal adota o princípio da harmonização e da proporcionalidade, buscando equilibrar os interesses individuais e coletivos para garantir a melhor proteção possível aos direitos fundamentais. Dependendo do contexto, direitos individuais podem ser relativizados para resguardar direitos coletivos, como ocorre em situações que envolvem saúde pública, segurança e ordem social. Exemplo prático disso é a limitação da liberdade de expressão quando há risco de discurso de ódio, ou o direito de propriedade sendo restringido para garantir a função social da terra. Questão número 9. Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Agenda 2030 da ONU, julgue o item a seguir. As chamadas gerações ou dimensões dos direitos fundamentais sucedem-se, ao longo do tempo, de modo substitutivo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As gerações ou dimensões dos direitos fundamentais não se sucedem de forma substitutiva, mas sim de maneira cumulativa e complementar. Ou seja, a inclusão de novos direitos ao longo da história não elimina os direitos das gerações anteriores, mas os expande e aprimora. A divisão clássica das dimensões dos direitos fundamentais segue esta lógica. Primeira geração, liberdade, direitos civis e políticos, como liberdade de expressão, direito à vida e segurança jurídica. Segunda geração, igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais, como saúde, educação e trabalho digno. Terceira geração, solidariedade, direitos difusos e coletivos, como direito ao meio ambiente equilibrado e à paz. Quarta geração, tecnologia e globalização, direitos relacionados à bioética, proteção de dados e governança democrática global. Cada nova dimensão reflete as demandas sociais do momento histórico, sem suprimir as conquistas anteriores. Questão número 10. Julgue o item a seguir, a respeito do direito ao meio ambiente equilibrado e de aspectos a ele relacionados. O direito ao meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração ou dimensão. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é amplamente reconhecido como um direito fundamental de terceira geração ou terceira dimensão. Essa classificação se deve ao fato de que os direitos de terceira geração são marcados pela preocupação com valores coletivos, difusos e transindividuais, que transcendem os interesses meramente individuais ou de grupos específicos. Eles se referem à solidariedade e à fraternidade entre os povos e as gerações. O direito ao meio ambiente equilibrado, assim como o direito à paz, ao desenvolvimento e à autodeterminação dos povos, enquadra-se nessa categoria por ser essencial à qualidade de vida presente e futura de toda a coletividade.
Sua proteção demanda a colaboração de todos e a atuação do Estado em prol de um bem comum. Questão número 11. Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 4º, estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso significa que qualquer pessoa tem o direito de expressar suas ideias e opiniões livremente, sem censura prévia. No entanto, a vedação ao anonimato visa garantir a responsabilização pelo conteúdo das manifestações, protegendo outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a privacidade de terceiros. Esse princípio está ligado à ideia de que a liberdade de expressão não pode ser usada para violar direitos de outras pessoas. Assim, quem se manifesta publicamente deve poder ser identificado e, caso necessário, responsabilizado por eventuais abusos. Questão número 12. A respeito do direito à liberdade religiosa, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. O direito à liberdade religiosa é um direito humano, mas ainda não é considerado um direito fundamental. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O direito à liberdade religiosa é sim um direito fundamental, previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 6º, que estabelece: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Além de ser um direito fundamental, a liberdade religiosa também é um direito humano, reconhecido internacionalmente por tratados como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Os tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal, têm consolidado a proteção desse direito, garantindo que nenhuma pessoa seja discriminada ou impedida de manifestar sua fé, desde que o exercício da liberdade religiosa não viole outros direitos fundamentais. Questão número 13. Julgue o item a seguir, referente às pessoas naturais e jurídicas, aos direitos da personalidade e às disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Os bens de estrangeiro localizados no território nacional serão objeto de sucessão regulada pela legislação brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de seus representantes, salvo se lhes for mais favorável a lei pessoal do falecido. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A sucessão de bens de estrangeiros localizados no Brasil segue a legislação brasileira, conforme disposto no artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Entretanto, há uma exceção importante. Se a lei pessoal do falecido for mais favorável ao cônjuge ou aos filhos brasileiros, ela pode ser aplicada. Isso busca garantir proteção aos herdeiros nacionais, evitando prejuízos em razão de eventuais disposições menos vantajosas previstas na legislação estrangeira. Esse princípio reforça a soberania brasileira sobre bens localizados no território nacional, ao mesmo tempo em que resguarda direitos sucessórios de familiares brasileiros. Questão número 14. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir. O direito de liberdade de informação não é absoluto e deve ser compatibilizado com o direito ao esquecimento, o qual é entendido como poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Certo ou errado? Gabarito. Errado.
Justificativa. O direito à liberdade de informação não é absoluto, pois deve ser compatibilizado com outros direitos fundamentais, como a privacidade, a honra e a dignidade da pessoa humana. No entanto, o direito ao esquecimento não é expressamente reconhecido como um princípio geral no ordenamento jurídico brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 786, decidiu que não existe um direito ao esquecimento no Brasil que permita impedir a divulgação de fatos verídicos ilicitamente obtidos, mesmo com o decurso do tempo. A Corte argumentou que restringir a divulgação de informações históricas poderia gerar riscos à liberdade de imprensa e ao direito à memória coletiva. Assim, embora a liberdade de informação deva ser exercida de forma responsável e respeitando a dignidade das pessoas, não há um direito ao esquecimento que permita apagar ou impedir a divulgação de fatos reais apenas pelo fato de terem ocorrido há muito tempo. Questão número 15. Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 e a doutrina e jurisprudência correlatas, julgue o item a seguir. As normas constitucionais definidoras dos direitos e deveres individuais e coletivos têm aplicação imediata. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As normas constitucionais que definem direitos e deveres individuais e coletivos possuem aplicação imediata, conforme prevê o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso significa que esses direitos não dependem de regulamentação infraconstitucional para serem exercidos. No entanto, em alguns casos, pode haver necessidade de legislação complementar para detalhar aspectos específicos do exercício desses direitos, como ocorre com normas de eficácia contida ou limitada. Questão número 16. No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, à defesa do Estado e das instituições democráticas, à organização dos poderes do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue, consoante o disposto na Constituição Federal e o entendimento do STF. Exceto na vigência do estado de defesa, a liberdade de locomoção do indivíduo submete-se ao controle pelo Poder Judiciário, quer para determinação da prisão em flagrante delito, quer para autorização da sua continuidade. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A liberdade de locomoção está protegida pela Constituição Federal de 1988, e mesmo na vigência do estado de defesa, sua restrição não exclui o controle do Poder Judiciário. O artigo 5º, inciso 15, assegura que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Contudo, essa liberdade pode ser restringida em casos previstos constitucionalmente, como na decretação do estado de defesa, artigo 136 da Constituição de 88, ou do estado de sítio, artigo 137. Mesmo em situações excepcionais, como prisões em flagrante ou medidas determinadas por autoridades públicas, o Poder Judiciário mantém seu papel de controle e garantia da legalidade, podendo revisar a legalidade das detenções e a continuidade da restrição à liberdade. Questão número 17. Acerca do mandado de injunção, do mandado de segurança e dos poderes legislativo e judiciário, julgue o item a seguir, à luz da jurisprudência do STF. Não é cabível mandado de injunção para discutir a efetividade de lei regulamentadora já existente. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O mandado de injunção é um instrumento jurídico previsto no artigo 5º, inciso 71, da Constituição Federal de 1988, destinado a garantir o exercício de direitos e liberdades constitucionais que estejam inviabilizados pela falta de norma regulamentadora. Se já existe uma lei regulamentadora, o obstáculo à fruição do direito não decorre da ausência de norma, mas sim de sua interpretação, aplicação ou eficácia prática. Nesses casos, o meio adequado para questionar eventuais problemas da norma seria outra via judicial, como a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade ou mesmo mandado de segurança, dependendo da situação concreta. O Supremo Tribunal Federal já consolidou esse entendimento,
limitando o cabimento do mandado de injunção a hipóteses de omissão normativa, e não há discussão sobre a efetividade de leis já promulgadas. Questão número 18. Acerca da Constituição, do poder constituinte, dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base na legislação vigente, na jurisprudência do STF e na doutrina majoritária. Todo brasileiro nato ou naturalizado tem legitimidade para propor ação civil pública que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A ação civil pública é um instrumento jurídico previsto na Lei 7.347 de 1985, utilizado para a proteção de interesses difusos e coletivos, como o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Entretanto, nem todo brasileiro nato ou naturalizado tem legitimidade para propor essa ação. A lei estabelece que a legitimação ativa é restrita a determinados sujeitos, como Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista, associações constituídas há pelo menos um ano, com objetivo voltado à defesa dos interesses protegidos. Ou seja, indivíduos isoladamente não têm legitimidade para propor ação civil pública, salvo se o fizerem por meio de uma associação legitimada. Questão número 19. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 e no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aos trabalhadores urbanos e rurais, é garantido o direito ao aviso prévio, de no máximo 30 dias, independentemente do tempo de serviço. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O artigo 7º, inciso 21, da Constituição Federal de 1988, ao tratar dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, estabelece o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. A Constituição Federal garante um mínimo de 30 dias de aviso prévio, mas determina que ele seja proporcional ao tempo de serviço, a ser regulamentado por lei. Essa regulamentação veio com a Lei 12.506 de 2011, que estabeleceu que, ao aviso prévio mínimo de 30 dias devem ser acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias de acréscimo, totalizando um aviso prévio de até 90 dias. Portanto, a afirmação de que o aviso prévio é de no máximo 30 dias, independentemente do tempo de serviço, está incorreta, pois a Constituição garante a proporcionalidade ao tempo de serviço, com um mínimo de 30 dias, e a lei infraconstitucional detalhou essa progressividade. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o aviso prévio deve observar essa proporcionalidade conforme a lei. Questão número 20. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 e no entendimento do Supremo Tribunal Federal. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a assistência gratuita a seus filhos e dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade, em creches e pré-escolas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A assistência gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme o artigo 7º, inciso 25, da Constituição Federal de 1988, é garantida até os 5 anos de idade, e não até os 6 anos. Questão número 21. Julgue o item a seguir, relativo à aplicabilidade das normas constitucionais, às classificações da Constituição Federal de 1988 e aos direitos e garantias fundamentais. O limite máximo de duração da jornada de trabalho realizada em turnos ininterruptos de revezamento não pode ser modificado por negociação coletiva. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. O artigo 7º, inciso 14, da Constituição Federal de 1988, estabelece que a jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento é de 6 horas, salvo negociação coletiva. Portanto, a própria Constituição Federal prevê a possibilidade de modificação desse limite máximo de duração da jornada de trabalho, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. A negociação coletiva é um instrumento reconhecido constitucionalmente para adaptar as condições de trabalho às peculiaridades de cada categoria profissional e empresa, podendo, inclusive, alterar o limite da jornada em turnos ininterruptos de revezamento. Questão número 22. Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. A renúncia da nacionalidade brasileira por indivíduo que expressamente a requerer perante a autoridade competente, impede a reaquisição da nacionalidade brasileira originária. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A renúncia da nacionalidade brasileira por um indivíduo perante autoridade competente não impede, de forma absoluta, a reaquisição da nacionalidade brasileira originária. De acordo com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º, da Constituição Federal de 88, um brasileiro nato pode perder a nacionalidade ao formular pedido expresso para obtê-la em outro país. No entanto, se essa pessoa desejar reverter essa decisão, a Constituição permite a possibilidade de reaquisição, desde que atenda aos requisitos estabelecidos pela legislação. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que é possível a recuperação da nacionalidade originária por meio de ação de reaquisição, especialmente quando demonstrada a inexistência de intenção de lesar os interesses nacionais. Assim, a perda da nacionalidade não é irreversível, desde que haja manifestação clara do indivíduo e cumprimento das exigências legais. Questão número 23. A respeito da organização do Estado brasileiro e da ordem econômica e financeira, conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios serão estabelecidos por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A Constituição Federal de 88, no artigo 18, parágrafo 4º, estabelece que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios devem ser disciplinados por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependem de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. Além disso, esse processo deve ocorrer após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei, garantindo transparência e fundamentação técnica para a decisão. Esse mecanismo busca assegurar que a alteração na estrutura municipal seja feita de forma organizada, considerando aspectos políticos, administrativos e econômicos essenciais para o funcionamento adequado do novo ente federativo. Questão número 24. A respeito da organização do Estado brasileiro e da ordem econômica e financeira, conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens que pertencem à União, razão pela qual não cabe compensação financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios pela exploração de tais recursos em seus respectivos territórios. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora os recursos minerais, inclusive os do subsolo, sejam bens pertencentes à União, conforme o artigo 20, inciso 9, da Constituição Federal de 88, cabe compensação financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios pela exploração desses recursos em seus territórios. Essa compensação está prevista no artigo 20, parágrafo 1º, que estabelece que a União deve repassar participações e compensações financeiras aos entes federativos afetados pela exploração desses bens.
Esse mecanismo garante que os estados e municípios produtores recebam recursos para mitigar impactos ambientais e socioeconômicos da atividade minerária. Um exemplo prático desse repasse é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que funciona como uma espécie de royalty, pago pelas mineradoras aos entes federativos. Questão número 25. Com base nas disposições constitucionais acerca da organização político-administrativa do Estado, da administração pública e dos poderes executivo e legislativo, julgue o item a seguir. No sistema constitucional de repartição de competências, são reservadas à União as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal e que não tenham sido atribuídas a estados e municípios. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O sistema constitucional de repartição de competências no Brasil adota o princípio da enumeração taxativa para a União e a regra da predominância ou remanescente para os Estados. União. A Constituição Federal enumera de forma expressa as matérias de competência legislativa da União, artigo 22, e as de competência administrativa comum com os demais entes federativos, artigo 23. As competências da União são, portanto, aquelas que lhe foram atribuídas de forma específica pela Constituição. Estados. Aos Estados são reservadas as competências que a Constituição não atribuiu à União e aos municípios. Artigo 25, parágrafo 1º. Essa é a chamada competência residual ou remanescente. Municípios. Os municípios possuem competências que lhes são atribuídas pela Constituição Federal, principalmente nos artigos 30, competência legislativa, e 23, competência administrativa comum. Portanto, a lógica apresentada no item está invertida. Não são reservadas à União as competências que não lhe são vedadas e que não foram atribuídas a outros entes. As competências da União são aquelas que a Constituição Federal positivamente lhe confere. As competências que não são da União e nem dos municípios, em geral, são dos Estados. Questão número 26. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir. Os vencimentos dos cargos dos poderes legislativo e judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 37, inciso 12, da Constituição Federal de 1988, estabelece expressamente que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Essa disposição constitucional impõe um limite aos vencimentos dos servidores dos poderes Legislativo e Judiciário, tendo como teto os vencimentos pagos pelo Poder Executivo na mesma esfera federativa. Questão número 27. Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 e a doutrina e jurisprudência correlatas, julgue o item a seguir. Desde que preenchidos os requisitos legais, as funções públicas, tais quais os cargos e empregos públicos, também são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A Constituição Federal de 1988, no artigo 37, inciso 1º, estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais e, na forma da lei, também aos estrangeiros. Isso significa que estrangeiros podem ocupar determinados cargos públicos, desde que exista previsão legal específica permitindo essa contratação. Um exemplo é a possibilidade de estrangeiros serem professores universitários em instituições públicas, conforme legislação aplicável. Entretanto, há restrições para certos cargos e funções, especialmente aqueles ligados à segurança nacional e à administração direta do Estado. Cargos de carreira típica de Estado, como juízes, promotores e militares, são exclusivos para brasileiros natos ou naturalizados. Questão número 28. Julgue o próximo item.
considerando que novos servidores públicos federais efetivos tenham sido nomeados, empossados e entrado em exercício em diversos cargos após a regulamentação de todos os dispositivos da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que dependiam de legislação editada pela União. Na aposentadoria por incapacidade permanente de tais servidores, será assegurado, constitucionalmente, o recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Emenda Constitucional número 103 de 2019, Reforma da Previdência, alterou significativamente as regras de aposentadoria dos servidores públicos federais. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente, a redação atual do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º, da Constituição Federal, com as modificações da referida emenda, estabelece o seguinte: inciso 1. Será devida aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. A. Se decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença incurável especificada em lei, com proventos integrais. B. Nos demais casos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Portanto, a regra geral para a aposentadoria por incapacidade permanente dos novos servidores federais efetivos é o recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A integralidade dos proventos é assegurada constitucionalmente apenas quando a incapacidade decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença incurável especificada em lei. Como o item afirma que será assegurado, constitucionalmente, o recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, de forma geral, sem fazer a distinção das hipóteses de integralidade, a afirmação está errada, pois omite a exceção constitucionalmente prevista para os casos de acidente de trabalho, doença profissional e doença incurável especificada em lei. Questão número 29. Com base nas disposições constitucionais acerca da organização político-administrativa do Estado, da administração pública e dos poderes executivo e legislativo, julgue o item a seguir. Em caso de crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República, o julgamento caberá ao Senado Federal. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 52, inciso 1º, da Constituição Federal de 1988, estabelece que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Questão número 30. A respeito da organização do Estado brasileiro e da ordem econômica e financeira conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Em regra, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só é permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 173, caput, da Constituição Federal de 1988 estabelece que, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. O parágrafo 1º do mesmo artigo reforça essa ideia, ao dispor que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, entre outros aspectos, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações tributárias e trabalhistas. Portanto, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado é uma exceção, justificada por necessidades específicas ligadas à segurança nacional ou a um relevante interesse coletivo, devidamente definidos em lei. A regra é que a atividade econômica seja explorada pela iniciativa privada.